Vereador Alemão Duarte, Trabalho e Cidadania. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita terapêutica, que é a minha linha de trabalho, que é uma coisa que eu tenho feito há algum tempo, que tem um resultado muito interessante. Então hoje a gente vai tirar um pouquinho aqui esse momento para explorar essa ideia da escrita terapêutica. Pensa naquela coisa que todo mundo tem, que a gente esconde, alguma coisinha, algum acontecimento da vida, alguma coisa que chateou, alguma coisa que você fez e você tem vergonha de contar, enfim, alguma coisa que você nunca dividiu com ninguém. Todo mundo pensou em alguma coisa? É? Então pensa um pouquinho, tira aqui 30 segundos para refletir como que você escreveria sobre essa situação. Para você. Como seria? Como que esse texto começaria? Como você se sentiria escrevendo sobre isso? Todo mundo pensou? Agora imagina essa mesma situação se vocês tivessem que contar para um familiar de vocês. De que forma que vocês abordariam nesse mesmo texto? A mesma situação. Todo mundo pensou? Como é que ficou? Qual que é a diferença? Quem quer comentar? Não precisa contar a situação, não. Qual é a diferença de uma narrativa para outra? Quando você fala, quando você escreve, você fica mais livre, né? Mais à vontade para falar. Quando você escreve para você, né? Sim. Quando você sabe que ninguém vai ler. E quando você sabe que as pessoas vão ler? Você já dá uma segurada. Você corta alguns detalhes. Vários, às vezes. Ou nem conta, né? Esse é o exercício que eu faço com os meus alunos e é muito engraçado, porque eu falo, conta essa história pra você. E nunca peço para que a pessoa leia, claro, a história é dela. Mas aí conta essa mesma história para um familiar. E a história vira do avesso, ela muda completamente, porque tem detalhes que a gente não quer contar. Você não quer contar que você dançou ali no chafariz de repente, você não quer contar a situação exatamente da forma como ela aconteceu. Você não quer contar que, na verdade, naquele momento, naquela situação, você não teve reação, você quer dizer que você foi o herói, né? Que você saiu bem daquilo, que na verdade você estava no controle da situação e você não estava. Né? Então a gente sempre conta as coisas de uma forma muito deturpada quando a gente conta para os outros. Né? É a mesma coisa, por exemplo, da gente cantar no chuveiro. No chuveiro a gente canta pra caramba, e aí de repente eu coloco 10 pessoas aqui e falo, canta agora. Aí não sai nada, aí você não canta, né? Porque é sempre muito diferente, tem um efeito psicológico muito grande. E eu me lembro que a primeira vez em que eu parei para pensar nisso, sobre essa diferença da escrita, de quando a gente escreve para nós e de quando a gente escreve para outra pessoa, foi quando um editor meu, Jiro Takahashi, ele foi meu editor na editora Roco, é uma pessoa que está no mercado editorial há muitos anos, ele foi criador da série Vagalume, que eu acho que aqui todo mundo leu, todo mundo viu, todo mundo conheceu, né? E o Jiro um dia perguntou para mim numa reunião, ele falou, para quem você escreve quando você está escrevendo? E eu falei para ele, eu falei, olha, eu escrevo para mim, e se eu achar que eu devo, eu compartilho. Né? Então tem muitas coisas que eu escrevo, muitos poemas, muitas histórias, muitos contos que eu não compartilho, porque são meus, até o dia que eu decidi compartilhar. Né? E ele falou assim para mim, ele falou, olha, interessante, porque a última vez que eu ouvi alguém falar isso, dessa forma, foi a Clarice Lispector, porque ele foi o último editor em vida dela. Falou, ela também escrevia para ela, e se ela gostava, ela mostrava, se ela não gostava, ela não mostrava para ninguém, porque era dela, porque era pessoal. Né? Ai, que bom que você conseguiu ouvir isso. Né? Feliz em ter ela aqui. Para quem não sabe, é a Soraya, que é a nossa judoca aqui da cidade. Né? Que também é psicóloga, enfim, também é escritora. Muito bom ter você aqui com a gente. Então,
Então tem uma diferença muito grande do texto quando a gente escreve ele pra gente, quando a gente escreve para o outro. Eu sempre conto o caso de um pintor uma vez que me levou para ver alguns quadros dele. Ele falou assim, olha, eu vou te mostrar alguns quadros meus. E era uma coisa completamente diferente do trabalho que todo mundo conhecia dele. Era uma coisa maravilhosa, profunda, muito bonita. Não que a obra normal dele, que todo mundo conhecesse, não fosse boa, mas tinha uma profundidade a mais, tinha uma temática diferente. Eu falei pra ele, eu falei, nossa, mas por que você não expõe, por que você não mostra isso para as pessoas? Porque ele falou, é muito pessoal, eu não vou querer que critiquem, que falem, que julguem, que avaliem, porque isso é muito meu, é muito eu. Né? Então, antes de tudo, a gente, para mostrar quem a gente é para o mundo, para a gente conseguir mostrar o nosso texto, para a gente mostrar o nosso quadro, a gente tem que estar muito bem resolvido com as nossas questões também. E a escrita terapêutica, ela vem muito nesse sentido da gente primeiro resolver essas questões com a gente mesmo e depois, talvez, quem sabe, a gente se sentir à vontade para dividir com outras pessoas. Né? Então, ontem aconteceu até uma coisa interessante, porque nada é por acaso. E eu cheguei aqui na Câmara mais cedo e eu estava dando uma olhadinha nos livros que estavam expostos. E um deles me chamou a atenção pelo título, eu fui direto nele, chama DNA dos Pensamentos. O livro vai ser lançado aqui hoje à noite. E eu comecei a folhear o livro e achei tão interessante, né? Uma série de reflexões profundas sobre a vida e tudo mais. E aí estava lá folheando e lendo várias historinhas assim de uma página e meia, duas, e comecei a olhar. E de repente o moço chega pra mim, o que você tá achando do livro? Eu falei, olha, eu tô gostando bastante. Ele falou, é meu livro, eu que escrevi. Fala pra mim, fala mais, o que você tá achando e tal. Eu falei, não, tô achando bonito, gostoso. E por que te chamou a atenção? Eu falei, me chamou a atenção o título, né, porque DNA dos Pensamentos e tudo mais. Ele falou pra mim, eu escrevi essas histórias saindo de uma depressão e aí resolvi publicar. Então a gente tem que entender no processo de desenvolvimento literário, no processo de escrita, que muitas vezes a gente está escrevendo sem a intenção de publicar e de repente a gente olha e fala, nossa, mas isso é maravilhoso, de repente vale a pena a gente publicar. Muitos livros muito bacanas que ajudaram muitas pessoas, que foram muito importantes, foram escritos dessa maneira, sem a intenção de serem publicados, sem a intenção de serem livros, mas com a intenção de ser um desabafo, de ser uma expressão daquela pessoa que estava escrevendo. Então, eu diria para vocês, para ser um bom escritor também, a pessoa tem que entender muito de si mesma. Fala, a escrita é muito autobiográfica, e aí eu caio naquilo que eu falo sempre, né? A gente é autobiográfico até quando a gente não quer ser. A gente é autobiográfico o tempo inteiro, porque aquilo que a gente está escrevendo, a forma como a gente está escrevendo, diz muito da gente, diz muito da nossa história de vida, diz muito do momento que a gente está vivendo. Eu me lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro sobre Mozart, eu era adolescente, e uma pessoa, amiga, deu esse livro para uma psicóloga ler. E ela me retornou depois de algum tempo e falou assim para mim, olha, minha amiga psicóloga disse isso e aquilo sobre o seu livro, ela fez esses apontamentos, essas coisas todas. E eu, na minha ignorância adolescente, olhei e falei, não, mas isso aí não está no meu texto. Nada disso que você está falando está no meu texto, né? A gente sabe que está, porque a gente fala tanto nas entrelinhas. Você lê um livro, se você tiver essa percepção, se você tiver esse outro lado de interpretar o ser humano que está ali por trás, você pega tanta coisinha, é como nas nossas aulas, eu tenho a sorte de ter aqui hoje algumas alunas minhas, né? E nas nossas aulas a gente sempre faz esse lado de interpretar o ser humano por trás da obra. E eu lembro que teve uma vez que a gente fez um exercício, né? Que a gente falou do Rilke, eu não sei se vocês lembram dessa aula, né? O poeta Rilke, que sempre se escondeu, o poeta se esconde muito atrás da metáfora, né, da beleza das palavras, esconde muito as fraquezas dele, esconde muitas coisas, ele se autoidealiza muito, né? E a gente fez uma análise dos poemas do Rilke e também das cartas dele para a mãe. O Rilke mandava cartas para a mãe e do Cartas ao Jovem Poeta. Então, ali no Cartas ao Jovem Poeta e das cartas à mãe, a gente entendeu quem era o poeta por trás daquelas poesias. E aí você começa a ler a poesia com outro olhar, porque você começa a entender a temática, você começa a entender a voz daquela pessoa, por que ela fala o que fala, por que ela idealiza o que ela idealiza. Como, por exemplo, o nosso vereador alemão, se ele não tivesse sido alfabetizado aos 20 anos de idade, talvez ele não tivesse nunca despertado para esse lado da importância, né, da literatura na vida da gente, da alfabetização, e não faria esse trabalho incrível que ele faz. Então é aquilo que toca a gente, é aquilo que tem a ver com a nossa história pessoal. Então, quando você apura esse olhar, você se torna um escritor muito melhor e consequentemente, um ser humano muito melhor. Por quê?
Esses dias eu estava vendo uma matéria no jornal O País, onde ele dizia assim, algumas técnicas para a gente se sentir menos sozinho. A gente está num momento de mundo, de vida, onde todo mundo se sente muito sozinho, não sozinho de companhia, mas sozinho de jornada mesmo, né? De você sentir que, caramba, com quem eu posso contar? Tem um monte de gente do meu lado, mas e aí, na hora que eu precisar, quem que está aqui realmente comigo, quem que não está? E o item número 7 ou 8 ali da listagem era escreva. Escreva sobre os seus sentimentos, porque você não vai se sentir sozinho. E aí, se vocês forem parar para pensar, a gente não fazia diário na escola? E as pessoas, algumas não davam nome para o diário, o meu amigo diário, né? O seu diário chamava Zé, né? Uma vez minha mãe me deu o diário dela para ler quando ela era criança, e o diário dela chamava Zé. Então as pessoas personificavam muito o diário. O diário tem uma coisa muito interessante que ele tinha um cadeado, né? A simbologia do diário é o cadeado. Por quê? Para quem que é aquele conteúdo? Ele é para você. Ele é para você. É o momento em que de repente você se permite ser você mesmo. E é o momento em que você se permite ser ambíguo, ter dúvidas. Porque a gente vive um conflito eterno na vida, né? Então, de repente, eu quero tal coisa, mas a minha criação diz que aquilo não é correto, e a sociedade acha que eu não deveria, mas eu queria. E a gente fica naquele conflito entre o que eu queria, entre o que eu deveria, entre o que eu posso, entre o que eu não posso. E assim vai a vida inteira, né? E quando você faz ali o seu diário, você tem condições de ser verdadeiro. Você está dizendo realmente o que você tem vontade, porque você não tem que mostrar nada, provar nada para ninguém. Tanto que os diários são a parte mais surpreendente das obras de todo mundo. Eu sempre falo, eu adoro os grandes autores e tudo mais, mas quando publicam os diários e as cartas deles, aí sim eu fico fascinada, porque você entende aquele ser humano por trás de tudo aquilo, né? Onde a pessoa está mais despida ali de todos os pudores dela, de todos os preconceitos, e ela está sendo ela mesma. Então você tem a chance de conhecer o ser humano verdadeiro por trás daquela obra. Então é um estudo sempre muito interessante e que a gente consegue desenvolver conforme a gente vai tendo mais honestidade com a gente. Porque no começo é muito normal que você não consiga falar sobre determinados assuntos. Quando você começa a escrever sobre você, é um processo muito doloroso. Porque você vai lá e você cutuca a ferida, né? Você vai lá, você encosta, porque ela está ali, né? Você tem que lidar com ela, você tem que aprender a lidar com ela. Tem um pesquisador americano, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Ben Baker, que é um psicólogo, tem mais de 70 anos, ele dedicou a vida inteira dele à parte de pesquisa em psicologia relacionada à escrita, então ele tem muitos livros interessantes nesse assunto. E é muito engraçado, porque ele acompanhou, por exemplo, grupos de pessoas, como ele é uma pessoa que tem bastante tempo nessa área, ele acompanhou pessoas que fugiram da Segunda Guerra Mundial, eles vítimas do Holocausto, e ele fez um trabalho com vários grupos assim de pessoas que sofreram grandes traumas na vida, para avaliar a saúde física e mental dessas pessoas de acordo com a forma como eles lidaram com aqueles acontecimentos. Então ele tinha pessoas que nunca falaram sobre as coisas que passaram para ninguém, porque não queria chatear os filhos com aquilo, porque não queria lidar, porque queria fazer de conta que não aconteceu, porque era uma lembrança muito pesada, e nunca falaram sobre o assunto. E ele comprovou nas pesquisas dele que essas pessoas eram muito mais doentes do que aquelas que souberam lidar, aquelas que falaram sobre o assunto. E aí ele começou a fazer uma pesquisa onde ele pegou universitários e acompanhou esses universitários por mais de 10 anos na pesquisa dele, um grupo de centenas de universitários, onde ele propunha para essas pessoas que fizessem o desabafo, que falassem dos seus problemas, que falassem dos problemas com a família, das suas angústias, de todas as suas questões ali que não estavam bem resolvidas. E ele comprovou que ao longo do tempo essas pessoas iam muito menos no médico do que aquelas pessoas que não faziam, do que aquelas pessoas que não estavam nesse grupo. Porque falar é saudável. Tanto que quando a gente pega um ônibus, um avião, um táxi, qualquer coisa, a gente é capaz de contar a vida inteira e às vezes ser mais sincero com aquela pessoa que a gente não conhece, que a gente nunca viu, do que com os nossos familiares, porque de repente você não vai ser entendido. E a psicanálise vem nesse aspecto, porque a psicanálise é a terapia da escuta, mas não é qualquer tipo de escuta, porque escuta com tapa na cara junto não é legal, né? Então de repente você sabe que você vai falar lá com a sua mãe, você vai fazer um desabafo com ela, mas ela é sua mãe, então ela vai estar preocupada com outras questões relacionadas àquilo que você está contando.
Então ela vai se desesperar talvez mais do que você, e talvez aquilo não te ajude muito, porque às vezes a gente só quer alguém que escute a gente sem julgar. Só que você sabe que para a maior parte das pessoas com quem você vai falar, as pessoas vão, não, mas você não devia ter feito isso, mas por quê? Mas agora olha a situação, mas olha não sei o quê. Então você acaba não dividindo com as pessoas próximas, mas aí você entra num táxi e você conta a sua vida de cabo a rabo pro cara. E ele vira seu melhor amigo de infância ali em meia hora de corrida. Né? E você fala, meu Deus, como eu queria ter mais pessoas assim ao redor, né? Porque é escuta, mas não é qualquer tipo de escuta. A gente tem que se sentir bem para falar, a gente tem que se sentir à vontade. E quando a gente não encontra essa pessoa? A gente tem a escrita, né? Eu acho muito interessante porque esse autor desse livro, Penn Baker, ele é psicólogo há muitos anos e ele conta no livro que ele teve uma crise no casamento, que não estava indo bem, ele estava muito mal com aquilo. E ele não teve coragem de procurar um psicólogo. Porque ele disse que se colocou na posição contrária de paciente e ele achou muito estranho ir pagar para um desconhecido para falar dos problemas dele. Ele fala que naquele momento ele questionou todo o trabalho que ele fazia. Porque ele falou assim, no momento em que precisei, não tive vontade de procurar um desconhecido para falar dos meus problemas. Então eu escrevi. E ele escreveu incessantemente sobre aquilo, até que o problema acabou sendo resolvido. Porque tem uma coisa que é muito interessante que a escrita terapêutica promove. A gente, quando entende uma situação, a gente entende ela de forma global e fragmentada. Então vocês estão aqui hoje, mas vocês não estão prestando 100% de atenção no que eu estou falando. Ninguém está. Ninguém. Você está aqui olhando que de repente eu tenho um negócio brilhante no pescoço, estou tentando lembrar qual que é o nome disso aqui, é mandala. Aí você está olhando que aqui eu tenho alguma coisa, você está falando, meu Deus, será que é uma concha ou não é? Será que é minha miopia? Acho que eu preciso aumentar o grau, o que é isso? Ou sei lá, que raio é esse no pulso dela? Porque a gente, a cabeça viaja, né? A cabeça viaja, você está olhando e falando, nossa, mas que azul, faz tempo que eu não vejo esse tom de azul. Né? Então a gente presta atenção, a gente está sendo provocado, a gente tem os sentidos muito provocados o tempo inteiro. Então a gente entende as informações de forma parcial. Você entendeu um pouco aqui do que eu estou falando, você entendeu um pouco do ambiente, você entendeu um pouco de cada coisa aqui que você está vendo, ouvindo e sentindo. De repente você está encostado aqui na cadeira e tem uma sensação bacana aqui da cadeira, porque gostosinho o tecido, porque... Então são muitas sensações ao mesmo tempo que a gente vive. E o cérebro entende isso de uma forma muito fragmentada. Então quando uma situação acontece pra gente, de repente, visualmente, aquela situação foi muito pesada. Pode ser que no contexto geral ela não tenha sido tão pesada, mas você, de repente, aquele choque visual que a situação te deu, te chamou mais atenção do que o contexto geral. E você fica preso naquilo. Isso acontece muito com a criança. A gente, quando é criança, tem dificuldade de entender. Tanto que a criança vê o mesmo filme várias vezes, lê o mesmo livrinho várias vezes, para tentar entender de uma forma global. E a gente cresce, a gente melhora um pouco, mas nem tanto. Então a gente continua entendendo as coisas de forma fragmentada. Quando você escreve sobre as suas ideias, ou você fala sobre elas de uma forma contínua, aprofundando, você consegue entender de uma forma global. Sabe aquela vez que você de repente conversou com um amigo, com uma amiga, e você fala, nossa, mas agora eu estou enxergando a solução? Mas agora eu estou entendendo? É verdade, agora me deu uma ideia, agora eu estou vendo que não era tão ruim assim, que não era tão complicado, porque a gente entendeu de forma fragmentada. No momento em que você escreve sobre aquela situação, você dá ao seu cérebro a oportunidade de entender de uma forma global, de ligar os pontos. Então, seu lado esquerdo e seu lado direito do cérebro vão se entender e você vai linkar aquela informação de uma forma bem global. Então, é uma vivência muito interessante que a gente tem da escrita terapêutica. Não é simplesmente você escrever e dizer assim, hoje eu fui até o mercado e eu comprei uma lata de ervilha e eu comprei... Não é isso. É aquela coisa assim, eu fui ao mercado e eu vi uma lata de ervilha e me lembrei da minha mãe, porque minha mãe fazia isso e fazia aquilo e me deixou triste. Uma lata de ervilha me deixou triste. Né? Porque de repente estou brigada com a minha mãe, alguma coisa aconteceu. Então assim, é explorar o sentimento por trás. A gente acaba não conseguindo expressar os sentimentos da gente. Então assim, se de repente fala, eu estou sentindo uma agonia. Sim, mas por quê? Não sei, é uma agonia. Estou sentindo uma angústia, uma coisa aqui no peito, mas o que que é? Por quê? Por que razão? Não, eu não sei, é uma angústia.
Eu estou sentindo uma tristeza, mas por que? Não sei. Então a gente não sabe expressar os sentimentos, porque a gente não explora os sentimentos, a gente não se dá o trabalho de sentar para escrever e tentar entender e aprofundar aquilo. Então assim, eu não estou me sentindo bem. Ótimo. Por que não estou me sentindo bem? Coloca sempre um porquê na frente. Hoje eu estou me sentindo ótimo. Por que eu estou me sentindo ótimo? Tem que ter um motivo, sempre tem um motivo. Ah, porque é assim, porque a vida é assim, porque Deus quis. Gente, isso não é explicação para nada. E aí a gente se conhece de uma forma rasa, de uma forma superficial. E a gente vai passar a vida assim, sentindo amor sem saber que é amor, sentindo tristeza sem saber porquê da tristeza, sentindo angústia sem saber se realmente era angústia. Talvez não seja angústia, talvez seja outra coisa. Então a gente vive um momento que assim, um problema muito grande de vocabulário, de interpretação de texto, de tudo, onde as coisas estão muito misturadas. E aí vem da falta de leitura, vem da falta de vivência, vem da falta do sentir, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha um livrinho, que era o livrinho dos sentimentos. Ele explicava direitinho cada sentimento, como é que era, como é que funcionava. Então, amor é isso, amizade é isso, a paixão é aquilo, para você entender as nuances, as diferenças, né? Dessas coisas todas que a gente cresce e deixa de entender. A gente deixa de entender, a gente confunde uma coisa com a outra, a gente acha que uma coisa na verdade não é nada daquilo, né? Então você que de repente quer se aventurar um pouco pela escrita terapêutica, meu primeiro conselho para você é: faça um diário, se proponha a fazer um diário, que não precisa ser diário. Você pode escrever quando você tiver vontade, não necessariamente você vai ter coisas para escrever todos os dias e nem vontade de escrever todos os dias. Eu mesma sou uma pessoa que eu só consigo escrever, seja uma coisa particular, seja no meu trabalho, eu sinto que a situação está se resolvendo ou resolvida ou finalizada. Quando a coisa ainda está ali no meio, que eu não estou entendendo de onde veio nem para onde vai, eu não consigo escrever sobre aquilo, né? Então tenta começar a escrever falando um pouquinho de você, falando um pouquinho das coisas que te chatearam na sua vida ou te deixaram feliz, né? Das coisas que te fizeram bem. Tem algumas coisinhas que você pode usar, você pode pôr uma música que tem a ver com aquele clima, mas assim, se você vai escrever sobre uma coisa feliz, se preocupe em colocar uma música feliz, né? Se vai escrever uma coisa mais complicada, coloca uma música mais tranquila, mais meditativa, né? Porque isso ajuda muito no processo de escrita. Eu gosto muito de trabalhar ouvindo música. E até tem uma coisa engraçada, porque quando eu escrevi sobre Mozart, eu comecei a colocar as músicas do Mozart. Eu falei, para entrar no clima, né? Então assim, estou escrevendo sobre Mozart, vou ouvir Mozart para ver se entro aqui no clima. Aí eu comecei a ver que aquilo me deprimia. Porque a música clássica é mais intimista, né? É uma coisa assim, as músicas dele são muito bonitas, mas era uma coisa assim que aquele violino meio solitário, eu estava sentindo falta de alguma coisa, sabe? Aí eu coloquei a Cher. Eu escrevi o livro do Mozart ouvindo o Netinho da Bahia. O Mila, Mil e Uma Noites de Amor com Você. E foi uma maravilha, porque eu percebi que eu produzia no ritmo da música. Então, quando eu ouvia uma música mais tranquila, mais devagar, uma coisa assim mais lenta, eu escrevia devagar. Quando eu ouvia uma música mais rápida, eu escrevia mais rápido. Então, eu consegui escrever um livro em 15 dias. Uma coisa recorde, foi incrível. Então tem muitas formas que a gente pode usar para a gente se inspirar. Vai para um lugar que é gostoso para você, né? Você gosta de ficar na varanda da sua casa, escreve na varanda. Teve uma casa onde a gente morou uma vez que tinha um quarto e tinha um closet, e o closet dava para um banheiro que era tão grande, e eu vou falar para vocês, eu gostava de escrever no banheiro. Eu adorava escrever naquele banheiro. Eu pus um puff no banheiro e eu ficava escrevendo no banheiro. Porque você fechava a porta assim, você não percebia que era um banheiro, porque era um espaço tão grande, tinha uma luz bonita, né? Coisa de fotógrafo, né? Então assim, luz bonita. E eu me sentia tão bem naquele banheiro. Era o lugar da casa onde eu me sentia bem para escrever. E lá eu escrevia e produzia pra caramba. De repente eu ia para outro lugar e não me sentia tão bem. Então a gente tem que entender que às vezes a gente não está produzindo, às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa, porque o ambiente não está ajudando, porque a gente não está se sentindo à vontade. Eu já tive gente que eu vi que não conseguiu fazer diário, porque depois a pessoa foi perceber que era por conta do caderno. Porque a pessoa não gosta de linha, e ela comprou um caderno com linha, então ela ficava incomodada na hora de escrever. Isso acontece. Ou não tem linha, a pessoa se sente perdida, porque ela precisa de uma linha ali para se guiar. Então o mais importante, vai escolher um caderno para escrever? Escolha um caderno que te deixa à vontade, confortável. Não tem regra, é a lápis, é a caneta cor-de-rosa, caneta brilhante, caneta dourada.
como você se sentir confortável, como te agradar, olhar para aquilo que é só seu. Que é só seu, escreva para você. É muito engraçado porque nas minhas turmas eu sempre deixo assim um bolinho de papel sulfite e papel e lápis e tudo mais para as pessoas escreverem. E dependendo do tema, eu falo assim, gente, vocês podem usar folhas se quiser, não precisa ser no caderno, porque tem coisa que de repente é sua e tal, né? E é muito engraçado porque dependendo do que é, dependendo do que vai mexer com a pessoa pega ali a sulfitezinha e dobra, esconde dentro da carteira, né? Que é pra ninguém encontrar, tipo, isso daqui é meu mesmo, né? Porque o caderno tá ali de repente, mas essa folhinha não, essa folhinha aqui é minha. Então, escreva sempre com essa sensação, com essa certeza de que você está escrevendo para você. Porque a gente também cria um bloqueio muito grande, achando que as pessoas vão julgar o que a gente está escrevendo. O medo da censura, não é? O medo da censura. Não da estética da nossa escrita, do conteúdo da nossa escrita. E aí eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Há alguns anos, minha mãe estava de mudança e eu mexendo em umas caixas, umas coisas antigas, eu encontrei um diarinho meu de quando eu era criança. E eu escrevi assim no diário. Eu estava num momento de vida que eu estava vivendo um bloqueio criativo, que é uma coisa meio constrangedora se você é escritor. E meio complicada, porque você fica sem trabalho, né? Pessoa com bloqueio criativo, de repente você acha que nada do que você escreve tá bom, aí você não consegue escrever mais nada para ninguém, e aí ficou uma fase um pouquinho complicada. Eu fiquei quase 3 anos sem conseguir escrever. E eu encontrei ali um diário, e nesse diário, quando eu tinha 10 ou 11 anos de idade, numa das páginas eu dizia assim, que eu tinha receio de escrever, porque eu tinha medo do que a minha família ia achar do que eu escrevesse. Ali o negócio juntou e eu entendi tudo. Falei, é por isso que eu não estou escrevendo, né? Eu sempre tive um certo medo de escrever, porque e aí, será que isso está dentro do que me foi ensinado, do que foi esperado, do que as pessoas acham que seria legal, do que as pessoas acham que eu deveria fazer, do que, sabe, do que minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, sei lá, esperam de mim? Será que eles vão gostar de mim isso aqui? Né? E isso é um processo muito grande pra gente. Se você for parar para pensar, tem muito autor que passa a vida se escondendo atrás de um determinado gênero para ser quem ele é, sem ter que se assumir. Eu tenho um amigo no Chile que ele é novelista e ele fala, eu estou em todos os personagens. Todos os personagens sou eu. A prostituta sou eu. A dançarina sou eu. Né? Todos eles sou eu. Porque você se coloca, porque a gente não consegue entender a nossa complexidade. A gente não consegue entender o nosso lado homem, nosso lado mulher, nosso lado bom, nosso lado ruim, que todo mundo tem. Então a gente quer escrever coisa boa, a gente quer escrever coisa de autoajuda, e a gente quer fazer de conta que a gente não é uma pessoa complicada, que a gente não tem nada de ruim na vida, né? Que tudo é perfeito pra gente, que tudo vai bem na nossa vida. Quando na verdade o que chama mais atenção até na literatura são as histórias de superação. Aí as pessoas me perguntam sempre, por que Paulo Coelho faz sucesso? Porque ele se coloca no mesmo nível do leitor, porque ele conta para o leitor que uma época a família dele achava que ele era gay e ele ficou em dúvida sobre a sexualidade dele, então ele teve casos com homens, para ver se ele não era gay mesmo. Ele foi tirar a prova dos 9. E ele conta isso no livro. Né? E como a pessoa tem que estar bem resolvida para lidar com isso e para contar isso para milhões de leitores? Você tem que estar muito tranquilo com isso. Tem que estar muito tranquilo, porque as pessoas vão escrever críticas e vão falar o que elas quiserem, é um prato cheio, né? Mas a gente sabendo lidar com mais naturalidade, sabe aquela coisa assim? Às vezes você passa a vida inteira escondendo uma coisa da sua personalidade, uma preferência sua, enfim, você esconde aquilo ali a vida inteira. O dia que você resolve contar pra todo mundo, você vê que ninguém estava nem aí pra você, que o problema era você com você. E quando a gente não se assume, a gente sai na rua que parece que a gente está errado. Parece que a gente está mal vestido, parece que a gente está... parece que alguma coisa não está bem, né? A partir do momento que você se assume, aí tudo bem, pode falar o que você quiser, a crítica pode dizer o que quiser, eu não estou nem aí mesmo, né? Tá tudo bem, eu estou me sentindo bem comigo. Não olha para a cara do Paulo Coelho de quem se importa com a crítica. Está muito bem com ele mesmo. Né? E aí eu sempre uso o exemplo da Xuxa. A Xuxa até hoje está tentando esconder aquelas cópias daquele bendito daquele filme. Se ela falasse, não, é verdade, eu fiz, já foi, já passou, era uma coisa, mas não, ela fica lá e tenta caçar, e tenta tirar, e tenta, né, processar as pessoas que divulgam. Ela fez.
E a gente entender que a gente faz coisas na nossa vida, na nossa biografia, que não nos orgulham, não é fácil. Porque a gente quer ser modelo, né? A gente quer ser lá a menininha da mamãe a vida inteira, a garotinha do papai, que ela faz tudo certinho, tira a nota boa, que quer ser bacaninha, bonitinha. A gente quer ser. Aí quando você faz um diário, você descobre que não é bem assim. Você tem todo um lado reprimido, que é ruim, que é um lado ruim, que na verdade você queria chutar tudo, você queria ir embora, você queria largar aquele modelo. Você não quer ser a garotinha da mamãe, você nem gosta da mamãe. É porque a gente tem esses conflitos, tem época da vida que a gente gosta de uma pessoa, tem época que a gente tá com ódio dela. Dentro da família isso é muito normal, lidar com isso não é fácil, né, gente? Não é uma coisa fácil. Mas é muito interessante, porque a gente começa a ver, por exemplo, eu percebi em algum momento da vida que eu estava escrevendo biografias de outras pessoas para não ter que lidar com a minha, para não ter que pôr a minha no papel. E quando a gente está escrevendo um poema, a gente está se biografando. Quando a gente escreve um conto, a gente está se biografando, a gente está dando ponto de vista. Eu falei, gente, eu sou a pessoa que está em cima do muro, né? Eu sou essa pessoa, agora não mais. Mas assim, até um certo ponto, eu fui entender isso depois com a psicanálise, que aí fui fazer uma formação em psicanálise para melhorar a minha escrita também, para me entender melhor, porque eu entendo e acredito muito que o primeiro passo mesmo para o processo de escrita da gente, do nosso desenvolvimento literário, é o autoconhecimento, para a gente saber justamente aquilo que aquela psicóloga disse lá atrás, olha, estou vendo no texto isso aqui, insegurança, não sei o quê, porque está tudo ali, está tudo guardado, e hoje eu leio o texto e falo, olha, é mesmo. Tá tudo aqui, tá tudo guardado. Porque você sente quando a pessoa não está sendo natural no texto. Quando você começa a explorar esse lado seu, você começa a entender ele nas outras pessoas também. Aí você começa a ler os textos e fala, nossa, mas isso aqui não combina com essa pessoa. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está superficial, o que a pessoa está escondendo por trás disso aqui, o que ela está querendo dizer, qual é a mensagem que ela está tentando passar, quem que é essa pessoa por trás disso aqui que eu estou lendo. Então é uma coisa muito complexa e muito interessante de se estudar, de se pensar. É um conceito muito bacana de trabalho e que rende pra gente um material muito grande, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você consegue descrever os seus sentimentos, mais você consegue descrever o seu personagem, mais você consegue descrever aquilo que você está falando no seu texto, aquela mensagem que você quer passar. Mais próximo do seu leitor você consegue ficar. Então isso torna você, sim, um escritor cada vez melhor. E aí você não precisa ser aquele cara que escreve de uma forma super rebuscada, você não precisa ser aquele cara que escreve de uma forma complexa para que o seu texto seja bom, porque seu texto é acessível. Então mesmo que a linguagem seja simples, o conteúdo está acessível, está verdadeiro. Sabe aquela sensação de você ler alguma coisa, você fala é libertador, porque você fala, nossa, não sou eu somente que passo por essa situação, tem outras pessoas que passam. E aí, por que esses livros de inspiração, de motivação, de autoajuda, de histórias de superação vendem tanto? Porque a pessoa está se dando oportunidade nesses livros de se despir realmente de frente ao leitor e mostrar, eu sou essa pessoa. E eu falo muito isso no meu processo de escrita de biografia. Porque tem momentos da vida em que a pessoa não está pronta para lidar com certas coisas. Ela não está. Ela não quer falar sobre aquilo, e você tem que saber respeitar esse momento. Porque tem coisas que, de repente, até o fim da sua vida você não vai saber lidar. Se você não se propuser a saber lidar, você não vai saber lidar com aquilo. Você não vai conseguir falar, você vai evitar. Vão entrar no assunto e você vai fazer de conta que aquilo não existe. Então, escrever biografia, que é uma área, é a área onde eu trabalho, é uma coisa muito delicada. É uma coisa muito delicada, porque você tem que estar sempre com muito entendimento e muito cuidado em relação à pessoa a quem você está biografando. Será que é o momento para essa pessoa falar isso? Por que muita gente espera a terceira idade, né, estar com uma idade mais avançada para falar sobre certos assuntos? Você já ouviu aquele negócio assim, agora que a pessoa está mais velha, ela não liga mais para nada? Porque tem coisa que você falar com 30 anos, fica meio comprometedor, né? Você tem uma vida toda pela frente, vai ter que lidar com aquilo, é meio complicado, dependendo do assunto, né? Aí com 80 você pode. Já fiz tudo que eu podia fazer. Na cabeça da gente você lida dessa forma, né? Tipo, agora eu já vivi tudo que tinha para viver, então agora eu não devo mais satisfação para ninguém.
Então vamos lá, vamos contar tudo para todo mundo. Por isso que os livros de memória são sempre muito interessantes nessa idade, né? Eu sempre falo que o Sidney Magal, a gente teve a ideia da biografia em 2012, que faz um tempinho já, 6 anos, e a gente levou 5 anos para começar a trabalhar. Ele me deu um nó. Durante 5 anos ele me deu um nó, porque de vez em quando ele mandava um e-mail, de vez em quando ele ligava, olha, o momento vai chegar, o momento não chegou, tem que fazer parte de uma comemoração. E eu já estava entendendo que não era bem isso, é assim, eu estou pensando o que eu vou falar, calma. Calma que eu estou tentando lidar com a ideia de ter um livro contando a minha vida, porque você vai ter que conviver com ele. A partir do momento que você lançou aquilo no papel, você vai ter que conviver com aquilo. E o livro é uma coisa muito definitiva, né? Porque o jornal, a revista, amanhã já veio outro no lugar, e semana que vem, então é uma coisa muito rápida. Daqui a pouco ninguém mais tem, só um ou outro que guardou. O livro não, ele está lá, né? Está lá na sua estante, né? De todo mundo, agora lida com isso. Então é muito normal em biografia a pessoa se arrepender de alguma coisa que falou. Depois pedir para recolher, dizer que não era bem aquilo, tentar mudar a história. Você está tudo gravado lá que o cara falou aquilo, mas aí depois ele quer dizer que não era bem aquilo, não era bem assim que a coisa funcionava, né? E é uma coisa muito interessante para a gente explorar também na escrita terapêutica, que são as coisas que a gente herda da família. Esse é um tema que eu gosto bastante. Então, na escrita terapêutica, é muito interessante você observar as coisas que você traz que vêm da sua herança familiar, que vem da convivência. Então, você pode também se propor a escrever um pouco sobre aqueles padrões que a gente tem dentro da família. Então, o que minha família pensa sobre tal coisa? Né? O que minha família pensa sobre o sucesso, por exemplo? Minha mãe, meu pai, meu tio, meus avós, qual que era a crença deles sobre o sucesso? Que aí a gente vai entender muito sobre a crença da gente, porque a nossa crença é uma mistura de tudo isso, de toda essa herança que a gente recebeu. Porque a gente não é assim tão autêntico. A gente não é, por mais que a gente queira, a gente fala, sou tão diferente da minha família, eu sou tão outra coisa. Não, você não é. Você é uma mistura de tudo isso, você está tentando ser o oposto e você está caindo na mesma história. Porque é o que acontece com todo mundo. Na verdade, a gente está lá, a gente ouviu muitas coisas na nossa infância que são crenças daquele núcleo familiar onde a gente cresceu, e a verdade é uma coisa muito variável, porque a verdade da minha casa é completamente diferente da casa da minha vizinha. Que é completamente diferente da tua casa, e da sua. A verdade varia muito, porque de repente para mim sucesso é uma coisa maravilhosa, para ele, nossa, meio caminho para as coisas darem errado, para ele ali é coisa de gente metida. Então cada um tem o seu próprio conceito sobre cada assunto. E quando você começa a entender esses conceitos seus, que na verdade vêm muito lá de longe, tudo fica mais fácil. Tem um livro muito interessante do Carlos Wizard, que é o dono das franquias Wizard. Não sei se vocês já leram esse livro, como é que chama mesmo? Milionário que há em você? Desperte Milionário. Desperte o Milionário que há em você, onde ele fala sobre a trajetória dele. É muito interessante o livro porque ele conta que ele já era dono de várias franquias e ele tinha R$3.000 na conta dele. Dono de várias franquias, conhecido no país inteiro, e todo o patrimônio dele era R$3.000. Porque ele gastava o que ele ganhava. Então ele conta como que ele deu essa virada, essa volta por cima, de se entender, de organizar realmente as contas dele para que ele tivesse um patrimônio, né? E nesse livro ele conta a história da mulher dele, que ele fala que ela fritava o bife. Então antes de fritar o bife, ela cortava o bife no meio, fritava uma parte, colocava num pratinho, fritava a outra parte e aí servia. E ele não entendia o porquê daquilo, né? Por que tem que ser o bife feito em 2 partes, se a frigideira tem espaço para fritar ele inteiro? Ele falou, não, porque a minha mãe me ensinou assim. Aí ele foi falar com a sogra. Não sei, minha mãe me ensinou assim. E por Deus a avó estava viva para dar uma explicação, né? E aí a avó explicou, ela falou assim, não, porque quando eu casei a frigideira que eu tinha era muito pequena, então o bife não cabia inteiro, eu cortava ele em 2 partes para dar para fritar o bife inteiro, mas tinha que ser uma parte de cada vez. E o tempo passou, 2 gerações depois, as pessoas ainda estavam cortando o bife no meio para fritar, mesmo tendo uma frigideira desse tamanho, porque aprendeu desse jeito, a gente não questiona. Então na escrita terapêutica a gente passa a questionar esses valores todos. Por que a gente frita o bife em 2 partes?
Por que a gente faz tal coisa? O porquê que isso? Depois que eu passei a fazer uma análise da escrita, a usar a escrita terapêutica na minha vida e fazer uma análise mesmo, foi muito interessante, porque eu passei a perceber alguns padrões, algumas coisas de família que me fizeram assim rir muito e entender muita coisa. Então, até foi engraçado que um dia desses minha avó estava em casa. Eu tinha escrito sobre isso, sobre os valores da minha família naqueles dias. Então eu estava muito com esse assunto na cabeça. E minha avó estava em casa e ela viu um vestido meu novo, né? Nossa, mas isso aqui tem cara de coisa cara, né? Que bonito, eu tinha ganhado de presente o vestido. Falei, uma marca cara, um vestido caro. Nossa, mas quanto que custa? Eu falei, avó, mais ou menos, sei lá, X. Com esse valor eu teria comprado 3. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido, porque meu pai age da mesma maneira e a gente foi ensinado a agir da mesma maneira. Então assim, você gostou dessa camiseta, ela custa R$200, mas não compra essa camiseta. Compra 3 que você não gostou. Pra ter 3 e não uma. Né? É verdade. Não. É minha mãe, gente. Não, minha mãe não. Isso veio do meu pai. Mas aí me fez lembrar uma situação quando era criança. Eu queria uma sandalinha dessa, estava na moda, uma meiliça, um negócio assim. E eu queria muito aquilo lá. E eu lembro que na minha cabeça ficou até gravado, que eu queria tanto, o negócio custava R$60. E meu pai me levou na loja, foi comigo lá, não, é um absurdo, essa porcaria de plástico. Não, R$60 nisso aí não vale nada. Daqui a pouco estragou, daqui a pouco não sei o que, eu não vou comprar isso aí pra você. A gente vai numa loja decente e a gente vai comprar outra. Aí ele me levou numa outra loja do lado e ele comprou 3 pra mim. Eu acho que o número 3 é da família, né? Que a minha avó dos 3 vestidos é a mãe dele. A questão familiar. E ele me levou numa loja e ele escolheu um modelinho de sandália pra mim e comprou 3, uma preta, uma branca e uma rosa. E eu não usei nenhuma. Porque eu detestei aquilo com todas as minhas forças, porque era um horror, não era nada do que eu queria. Né? Mas aí eu me peguei, anos depois, fazendo justamente isso. Indo na loja e não comprando o que eu gostei. Comprando 3 da promoção e não usando nenhum dos 3. Sendo que se eu tivesse comprado um que eu gostei, mesmo que fosse um pouquinho mais caro, eu teria usado até abrir o bico, né? Então a gente fica levando para frente essas crenças, essas coisas que são da nossa família, que não tem mais necessidade. De repente a minha avó tinha essa necessidade, porque naquela época ela não teria dinheiro para comprar, ela precisava de volume, ela precisava de mais roupas, então ela não poderia comprar 3 roupas que ela adorasse, ela precisava de 9, 10 para poder trabalhar, né? Então para ela isso faz sentido. Para a história do meu pai já não fazia, para mim é muito menos. E aí eu vou fazer o quê? Se eu não tiver consciência disso, eu vou ficar passando isso para frente eternamente. Né? E aí você tem aquelas crenças familiares que se alguém não romper com isso em algum momento, você vai ter ali um milênio inteiro de repetição daquelas histórias. As pessoas vão estar em 2.800 e nada ainda comprando 3 vestidos. Né? Então a gente dá risada, mas na verdade é triste. É uma coisa muito complicada. E se você não para pensar nisso, você vai agir dessa maneira o resto da sua vida. Então eu estou contando isso para vocês porque foi uma coisa que eu percebi com a escrita terapêutica. Porque na escrita terapêutica, minhas alunas já sabem disso, a gente já trabalhou, a gente faz um mapeamento das crenças familiares. Então, minha crença em relação ao dinheiro, o que eu acho do dinheiro? O que a minha mãe acha do dinheiro ou achava? O que o meu pai acha do dinheiro? Como ele lidava com o dinheiro ou lida? E os meus avós? Ah, mas eu não conheci, não sei. Tá, mas o que você tem de informação deles? Eles deixaram herança, eles não deixaram, eles construíram patrimônio, eles não construíram patrimônio? Como que foi a relação deles com o dinheiro? Você sabe sim. Quando a gente fez isso em família, né, minha mãe até falou assim, não, mas meu avô eu não conheci e tal. Eu falei, olha, você não conheceu, mas ele mandou os filhos para fora de casa com 10, 12 anos de idade porque ele não queria gastar com a criançada. E cada um foi fazer sua vida, um pegou ali o navio escondido no meio da bagagem, foi lá para o Rio de Janeiro, o outro foi não sei para onde, e cada um foi obrigado a lidar com aquilo, porque ele falou, eu não vou ficar pagando para ninguém morar, para ninguém comer aqui não, e pôs todo mundo para fora de casa. Então você sabe como que o avô lidava com o dinheiro, né? Então é justamente isso, é você se conhecer através dos outros.
porque a gente recebeu uma bagagem muito forte, uma bagagem muito grande e muitas vezes muito pesada da família. Se você não parar em algum momento para escrever sobre isso, para entender essas origens, tem comportamentos que, por exemplo, eu aprendi com a minha mãe, que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que faziam sentido para minha bisavó, que veio fugir da Primeira Guerra Mundial. Para a gente, 100 anos depois, não faz nenhum sentido. E a gente ainda está vivendo como se estivesse na guerra, né? Cozinhando o leite condensado do feijão. Você não pode gastar o gás. Então, assim, nem queria comer feijão, mas vamos lá, vamos cozinhar. Porque minha bisavó fazia isso, mas a gente não precisa mais fazer isso. Então, a gente tem que entender essas mudanças do tempo, a gente tem que entender o contexto histórico. E hoje eu utilizo muito a escrita terapêutica até com os pacientes, porque eu fui fazer uma formação em psicanálise para me ajudar a ser uma escritora melhor. E eu acabei pegando gosto pela coisa e hoje eu atendo também. Né? E é muito interessante. Eu sempre conto que eu tive uma paciente que eu falei para ela assim, eu quero propor para você da gente fazer um diário, para a gente explorar um pouquinho as questões da sua família, passei toda uma orientação para ela e tal. E aí passou uma semana, ela voltou, falei, você conseguiu escrever alguma coisa? Não tive inspiração. Bom, passou mais uma semana, você conseguiu escrever alguma coisa? Eu não tenho inspiração para escrever. Qualquer dia a gente retoma isso. Falei, sem problemas, o dia que você quiser. 8 meses depois ela chega pra mim. E aquele caderno a gente escrever? Né? E aí a gente passou a fazer nas sessões ali a escrita, para ela não fazer em casa, né? Então ela percebeu que ela queria fazer ali junto no momento da sessão, que era o momento que ela estava para pensar nessas coisas todas. E aí a gente entendeu o quê? Que o conteúdo, quando ela sentava para escrever, era tanta coisa que vinha e era tão forte, que antes de começar a escrever, ela já isolava aquilo e falava, não quero. Porque num primeiro momento, quando você escreve sobre coisas que não foram boas, dói, e você se sente péssimo. E você fala, vou rasgar isso aqui, deixa pra lá. Mas é um momento é um momento ruim que você passa para que o momento seguinte seja bom. Porque aí você vai ressignificando. Porque você de repente percebe quando você faz isso, porque o despertar, né, da consciência para muitas coisas, ele é dolorido principalmente no sentido de quando você entende que você passou a vida inteira agindo de uma determinada maneira, que não te fez feliz e que você não precisava ter agido, porque aquela verdade não era sua, aquela verdade veio da sua família. O segundo momento é entender que aquilo fez parte da sua história, vai continuar fazendo e que agora você tem o poder de lidar com aquilo e decidir se você quer aquilo para você ou não. Né? E aí você tem a chance de ressignificar e construir uma nova história a partir de então. Se você nunca tirar um tempinho para fazer isso, você vai viver de acordo com a verdade do outro a sua vida inteira. E aí, sabe o que acontece? Aí você acaba sendo aquela pessoa que a gente vê muito em consultório. A pessoa está lá com 60 anos de idade, de repente ela olha e fala assim, nossa, tá tudo errado. Tá tudo errado. Que eu fiz da minha vida o que eu não queria fazer, eu fui ser médico porque minha mãe queria que eu fosse médico, eu fui ser advogado porque meu avô queria que eu fosse advogado, eu detesto o direito, eu detesto a medicina, eu fui um péssimo profissional, eu não me dediquei, né? Eu criei uma família, eu criei toda uma série de coisas que eu não queria ter tido. Vocês imaginam tanto de gente que a gente vê que fala assim, eu tive uma família porque minha família queria que eu tivesse uma família. Não queria ter tido filho, não. Só que aí você pôs 3, 4 no mundo, e aí? Né? E aí você tem que entender também o que você vai fazer com isso agora. Você não queria, mas de repente foi bom, e vamos ressignificar e fazer alguma coisa com isso, né? Mas é muito complicado a gente viver fora dessa consciência. Depois que você adquire essa consciência, que é uma coisa constante, que a vida inteira você vai descobrindo mais coisas sobre você, tudo vai ficando mais fácil. Então, no primeiro momento, você surta, porque você fala, todas aquelas referências que eu tinha, parece que perderam sentido, para depois voltarem a fazer sentido. Para você entender onde você vai colocar cada uma daquelas coisas. Então, assim, não serve para mim, mas faz parte da história, não serve para mim, mas foi bom, não serve para mim, mas foi como a pessoa sabia fazer, né? E as coisas vão ficando mais leves e ficam mais legais para todo mundo. Então, no resumo de tudo, a escrita terapêutica é uma coisa que eu acho que todo escritor deveria fazer. É uma coisa que eu acho que todas as pessoas deveriam se dedicar em algum momento da vida. Você sabe que
eu não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, polícia, militar, eles não podem fazer acompanhamento psicológico constante, senão eles são afastados, né? Então, de repente, quando a pessoa tem algum problema, ela é ali afastada, indicada que faça 10 sessões ali de acompanhamento e tal, mas não pega bem para o profissional de determinadas áreas estar em acompanhamento psicológico, né? E isso em algumas instituições aqui do Brasil é até proibido. Você sabe que a pessoa está fazendo acompanhamento é porque ele não está bem, é porque ele está desequilibrado, porque a gente ainda tem essa ideia, né? E então ele tem que ser afastado. E você sabe que tem muitos países onde isso também acontece, que as pessoas passaram a instituir, a colocar dentro dos contextos de algumas áreas a escrita terapêutica, para que a pessoa tenha para quem contar. Então, por exemplo, você é um médico e você tem que lidar com morte o tempo inteiro. Você deveria estar no acompanhamento psicológico o tempo inteiro, para ver como aquilo te afeta, para você não levar aquilo para casa, para você não misturar aquilo com a sua vida pessoal, mas de repente você não pode, porque vão olhar torto para você, vão achar o cara meio desequilibrado, ele não consegue lidar com isso, porque ele veio fazer medicina, porque para jogar pedra assim tem um monte, né? Ou aquele delegado que de repente o cara lida com morte o dia inteiro, com problema, com crime, com isso. Eu conheço um delegado que infartou 2 vezes em cena de crime, que era a cena de morte de criança, não sei o que, as 2 vezes ele infartou em cena de crime. E não pode passar por atendimento psicológico constante, né? Então a escrita terapêutica vem como uma opção até nesse meio, até para essas pessoas. Nos Estados Unidos se usa muito isso, para que a pessoa tenha para quem contar. Então você tem, por exemplo, até um psicólogo que o tempo inteiro lida com problemas dos outros, e ele usa ali a escrita terapêutica para colocar para fora os sentimentos dele em relação àquela situação. O médico que de repente lida com situações complicadas o tempo inteiro e que vai usar a escrita terapêutica para contar para alguém, para contar em algum lugar o que ele está vendo, o que está acontecendo com ele, né? Então isso é muito interessante. Dentro da polícia se usa muito, em outros países, dentro do exército. E é uma coisa que a gente aqui no Brasil está descobrindo agora só. É recente que a gente está começando a usar a escrita terapêutica. E o que é mais legal, que eu acho que tem muito valor, que é muito interessante, é que cada vez mais a gente está conseguindo descobrir grandes talentos da literatura através da escrita terapêutica. Então, de repente, a pessoa vem para fazer um curso de escrita terapêutica, começa a pôr algumas coisas para fora e de repente ela viu que aquilo fez sentido, alguém leu, ela resolveu mostrar para alguém, achou bacana, achou que ajudou e aí ela publica. E aquela pessoa que começou a escrever de uma forma muito terapêutica, com intuito de autoanálise, se tornou um escritor, como o moço aqui que está lançando o livro hoje, que a partir das 7 vai autografar aqui, que escreveu um livro muito bonito, muito interessante. Ontem eu cheguei mais cedo aqui no evento e eu li várias páginas, que estava tão gostoso de ler, sabe? Uma coisa profunda, gostosa, reflexiva, e que veio de um momento difícil. Então, assim, eu sempre digo que a gente tem vários tipos de pessoas. A gente tem a pessoa que pega uma coisa boa e transforma em uma coisa ruim. A gente tem a pessoa que pega uma coisa ruim e transforma em uma coisa boa. A gente tem a pessoa que pega uma coisa maravilhosa e não transforma em nada. Nós somos seres transformadores o tempo inteiro. Então o fato de você conseguir pegar uma situação difícil e transformar aquilo num livro, num texto, em alguma coisa que mostre essa superação e que vai ultrapassar barreiras, né? Porque você vai dialogar com muita gente, você vai passar aquela mensagem para muita gente, de repente ajudar, de repente a pessoa vai ler aquilo e falar, olha, não estou sozinho, tem outras pessoas que passam por isso. Eu lembro que uma vez que eu estava em Cuba e eu mostrei um texto meu, que era um texto que eu nunca tinha mostrado para ninguém. Eu mostrei para um casal ali, e quando eu mostrei para eles, eles começaram a chorar. Eles falaram, meu Deus do céu, mas você lá no Brasil também sente isso? Porque eu achei que era coisa daqui, que a gente está vivendo essa situação difícil, essa pobreza, essa escassez das coisas, né? Você vê lá, eles têm tráfico de papel sulfite. É muito louco isso, porque não tem como comprar as coisas. Então, agora dizem que está melhorando, está abrindo um pouquinho mais. Mas assim, um clima complicado, e eu falei, não, isso é universal, né? Não é só em Cuba, em diferentes níveis, todo mundo vive essas coisas na vida. Então aí você cria aquela empatia, você consegue criar aquela ligação direta com o seu leitor. E aí que vem a escrita terapêutica mais uma vez para fazer esse canal de acesso
seu ao leitor. E é o que faz, é o que torna completamente diferente o teu material, aquilo que você está produzindo, aquilo que você está escrevendo. É o seu diferencial. É o quanto você consegue ser verdadeiro, o quanto você consegue colocar de você ali dentro daquele texto. Por que as coisas da Clarice Lispector estão aí até hoje? Por quê? Você sabe que a editora Rocco hoje, o faturamento dela, ela se sustenta só com a obra da Clarice Lispector. Para você ter uma ideia. E ela foi uma pessoa que em vida muito pouco faturou em direitos autorais, porque as tiragens do livro dela eram sempre 1000 livros, 2000 livros no máximo, e hoje são tiragens de 50 mil livros. E nunca parou de vender. Coisa que nas últimas décadas só vem aumentando e vende, vende, vende. E se você conhecer um pouco da biografia dela, você vê que a obra tem tudo a ver. É ela. Tá ali, né? Quem vocês conseguem pensar assim, vocês lembram que tem muito a ver a biografia da pessoa com a obra dela? Quem que vocês lembram? Os livros do Paulo Freire, por exemplo. Paulo Freire. Até para ver a imagem. Simone de Beauvoir. Bishop. Elizabeth Bishop. Muito interessante, né? Tem muito a ver mesmo. Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. Primeiro para quem fala como ele se tornou. Ele também vai ter advogado. Não, e é muito interessante porque o quanto que isso guia o processo de escrita da gente, né? É muito interessante. Você sabe que o próprio autor da série Sherlock Holmes, ele era médico, né? E ele escrevia entre um paciente e outro para se distrair. É uma forma terapêutica, né? De escrita, para distração e tudo mais. E olha o que virou. Então, é muito engraçado que às vezes vem escritor falar comigo, eu quero escrever um livro, eu estou esperando uma inspiração, como se fosse assim, uma entidade que baixasse. Tipo, a inspiração, vai baixar aqui e de repente eu vou escrever uma obra-prima. E fala assim, tem que viver. O escritor, muitas vezes ele cai no erro, eu falo isso porque eu já caí também, de falar assim, eu vou me dedicar à escrita. Só a escrita. Aí você se tranca em casa, você se coloca a escrever e você não produz nada que presta. Nada. Aí quando a vida está em movimento, que você está fazendo coisas, está em projetos, está viajando, está indo, está vindo, está conversando, você produz assim que você não aguenta. Você não tem mão para escrever. Porque antes de tudo você tem que viver. Porque tudo que a gente passa para o papel, para o quadro, para a música, é um reflexo da vivência da gente. Então hoje a gente está vendo um fenômeno muito complicado que eu acompanho na música, por ter biografado músicos, por pesquisar nessa área, que eu estou vendo na literatura, das pessoas que elas sentam e falam assim, olha, eu vou escrever um best-seller, eu vou escrever agora um negócio legal, só que ela não entende nem do que ela está falando. Porque assim, eu vou fazer essa música aqui nesse ritmo porque é o que está na moda, porque é o que o público vai gostar. Sabe aquela pessoa que se molda? Que hoje ela canta um funk, amanhã ela canta um sertanejo, e depois de amanhã ela... E não é uma pessoa versátil, não estou falando em versatilidade, porque nem Mato Grosso é uma coisa, ele é versátil. Ele não está tentando acompanhar a moda, né? Agora você tem aquela pessoa que hoje faz de um jeito, amanhã faz de outro, hoje lança um livro policial, amanhã lança uma ficção científica, depois de amanhã lança autoajuda, porque vai de acordo com o que está na moda. Eu lembro que a minha editora, uns 5 anos atrás, quando 50 Tons de Cinza estava na moda, chegou para mim e falou assim, você não quer escrever um livro nesse estilo? Eu olhei e falei, olha, problema nenhum, mas não tem nada a ver com a minha linha de trabalho. Não, porque sabe o que acontece? A gente estava aqui pensando, a moça que escreveu 50 Tons de Cinza, ela já é uma pessoa assim mais velha, ela é mais senhora e tal. A gente estava pensando que se a gente tivesse uma aqui que fosse mais nova, que a gente pudesse trabalhar a imagem, que a gente não... Eu olhei e eu falei, meu Deus do céu. Não. E é por isso que esses grupos adolescentes, por exemplo, não dão certo. Você faz uma audição com meia dúzia de meninos, aí você coloca uma roupa na moda neles, e daqui a pouco eles estão se sentindo sufocados com tudo aquilo, porque eles cantam coisa que eles não gostam, eles vestem coisa que eles não gostam, né? E aí a banda acaba. A banda acaba. Você vai ver a maior parte desse pessoal que foi fazer sucesso porque era moda esse tipo de música, esse, aquele e tal, não gostava de nada daquilo, fez porque o produtor falou que ia dar dinheiro, que ia dar não sei o quê. Então a gente tenta muito se moldar ao momento de mundo. E as pessoas que conseguem ser elas mesmas, ser autênticas, elas imprimem o selo dela, o carimbo delas, no que elas produzem, e isso se torna temporal.
E aí você tem a chance de criar um verdadeiro sucesso. Aí você tem a chance de, por exemplo, ser um Shakespeare, que hoje, séculos depois, a gente ainda lê, ainda é importante pra gente. Né? Você tem a chance de ser uma Clarice Lispector, que foi tão autêntica, que até hoje a gente lê, até hoje a gente respeita, até hoje a gente gosta. Né? Uma Cecília Meirelles, que era uma dona de casa e escrevia sobre o que sentia, e olha só o que ela se tornou. Nenhuma dessas pessoas acordou um dia e falou assim: ah, eu quero ser famosa, eu vou ser uma grande escritora. Não, porque certas coisas não se planejam. Você faz. Você faz. E você faz como diário, você faz para você. E se você achar que deve dividir com o mundo vai receber. Então, o primeiro passo para a gente escrever, para a gente ser um bom escritor, seja um bom escritor para você. Seja um bom escritor sobre você. E aí você vai ter a chance de ser um bom escritor para o mundo. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que vocês consigam se propor a fazer alguns desses exercícios e que a escrita ajude vocês de alguma maneira. Vocês são amigos, aqueles que eu conheço há muito tempo, aqueles que eu conheci ontem, ela sabe quem eu estou falando. Eu tenho uma grande satisfação de ter vocês no meu coração. Eu gostaria que, na voz da minha filha, Nanda Marques, e nos pianos do Rodrigo Bitarello, que eles oferecessem uma música a todos os amigos que estão aqui presentes, da família ou não.
Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Quem conhece canta, diga: você é um espelho, diga. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, diga. Puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Diga assim, ó. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, porque Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, mas que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você pode fazer um coral e dizer assim, diga: você é um que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. pelos vales e montanhas, pelos rios e pelo mar.
sonhos simples, amigos que um dia até fiz chorar. Amigo que disse adeus, sem saber se iria reencontrar. Amigos à beira da fogueira, sob a forte luz do luar, que me disse nos olhos sobre seus encantos, seus sonhos a sonhar. Sonhar em ter uma tica menina, menina pura, pura tica no olhar, que seja itinerante, seja minha no amor e pra dançar. Sonho com seu vestido rodado e colorido, em movimento e com fogo no olhar. Uma paixão além da vida, além do que se possa imaginar. Eu tenho tantos amigos, amigos de cantoria, violão, pandeiro, chapéu, faca, punhal. Amigos raivosos, risonhos a bailar. E amigos que nunca deveriam se afastar. Eu tenho tantos hermanos que meus olhos não se cansam de lembrar. Amigos distantes, amigos que estou conhecendo agora, e meu coração cigano, em lágrimas, se põe a bailar.
gente que vai e que vem pelo caminho que vou. Vou caminhando em busca do tempo que perdi, vou em busca do amor. Em busca do tempo perdido, vou sem saber onde ir. Talvez já fui esquecido por quem no tempo perdi. Tento fugir da lembrança, mas só consigo encontrar coisas que o tempo levou, sem que eu pudesse notar. Reina o silêncio e eu continuo a procurar. O manto negro se estendeu e eu não posso parar. Muito obrigado.
Agora nós vamos ouvir o pronunciamento do oficialmente escritor, Davi da Marques. Essa hora que eu choro, né, Walter? Eu escrevi tanta coisa e para esse momento agora, e depois de tanto falar, escrever, eu percebi que não cessam a quantidade de coisas que eu quero falar para vocês. Então eu vou ser breve aqui. Eu quero dizer para vocês que talvez a minha responsabilidade desse livro DNA dos Pensamentos é deixar claro para vocês e evidenciar o quanto nós somos humanos, o quanto nós somos gente de verdade, e que a gente não tem que ter medo nem receio dos nossos pensamentos, e que principalmente, fundamentalmente, todos os nossos erros e as nossas falhas a gente tem que deixar no passado. Me disseram uma vez que não é tão importante a pedrada que a gente leva, mas é de fundamental importância a gente deixar a pedra para trás. Carregar a pedra dos nossos anseios, dos nossos problemas e dos nossos inimigos faz com que dê força para eles e muita fraqueza para a gente. Para fazer esse livro, eu não achei que era livro, achei que estava fazendo coisas. E aí eu pedi para Deus me mostrar por que eu estava fazendo aquilo, né? Então, eu devo ter coisas escritas para mais uns 2, 3 livros, assim. Mas, eu só tive coragem de fazer o livro mesmo, porque, impulsionado por algumas pessoas que tinham interesse no meu crescimento e viram o meu lado bom, me incentivaram a isso. E a pessoa que me incentivou está aqui, e ela se chama Maria Elisa Camargo, que eu gostaria que viesse aqui à frente. Professora há 30 anos, e eu dava aula de violão para ela, e ela falava para mim assim, Davi, todo mundo pode ser talvez um professor de língua portuguesa e ensinar, mas nem todo mundo tem a condição de expressar em palavras da forma que você faz, da forma popular que você faz. E eu quero humildemente te agradecer, te pedir perdão pelas minhas falhas, né? Não sou um escritor, eu estou aqui ocupando o lugar de muitas pessoas que vão estar aqui por causa da lei do alemão, se Deus quiser. E eu não me considero um escritor, eu fui apenas impulsionado por essa pessoa aqui, que me encorajou e me tirou lá do fundo e falou assim, Davi, você tem conteúdo, você tem valor. Davi, nós precisamos que você mostre para nós o seu pensamento, mostre para o mundo. Então, muito obrigado, Maria Elisa Camargo, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui vendo o Davi brilhando, né? Que ele está brilhando com o seu livro, feliz, mostrando todo o seu talento, né? Eu fico muito feliz de ver essa realização do Davi, porque acompanhei o trabalho dele, a luta, o tempo que ele passou sonhando com esse livro, e hoje é uma realidade e nós estamos muito felizes. Parabéns. Ouviremos agora o pronunciamento do vereador Alemão Duarte, autor da lei que instituiu a Semana Municipal de Literatura. Primeiro, boa noite a todos e todas. Eu estou vivendo, Davi, um momento na minha vida de muita emoção, e estar aqui hoje faz parte de várias emoções na minha vida. E eu, Léo, não vou mais preparar nenhuma fala, porque as pessoas que já vieram aqui já prepararam a minha fala. Porque a lei
9759 de 2015, sempre faço um agradecimento a todas as leis minha aprovadas nesta casa. Eu nunca tive nenhum voto contrário dos vereadores. Então eu sempre agradeço a todos os vereadores e vereadoras. Eu estou no segundo mandato. Para mim é um orgulho de saber que ontem nós tivemos aproximadamente 100 pessoas. Davi e Valéria estavam. Hoje eu acho que a gente passou de 200 e poucas aqui, às 250 pessoas. E quando fala da Semana de Literatura, é também para incentivar a leitura, incentivar a música. E eu amanhã lanço, eu chamo de 4º livro, é sobre um trabalho que eu fiz do TCC, sobre o analfabetismo, no sítio dos Viana. Mas eu trago no primeiro capítulo os 500 mil anos de história antes de Cristo, com olhar do analfabetismo. Depois, segundo capítulo, a história do Brasil. E depois, o meu terceiro capítulo é meu TCC da pós-graduação da Direito de São Bernardo do Campo. E depois mais 7 contribuições que eu pedi para as pessoas escreverem. Mas a dizer, Davi, do orgulho, vou até pedir mais permissão para o Léo, Jerônimo, Davi, Valéria, porque ao vocês chamar 2 educadoras, me permita eu chamar assim, porque eu sou um eternamente apaixonado pelo Paulo Freire. Em minha segunda edição do livro, eu não poderia não fazer uma homenagem ao Paulo Freire. Por isso que eu chamo de educador e educadora, e o aluno educando. Quando o aluno está com a palavra, eu falo que o aluno é educador e a professora vira educando, porque é a troca de experiência. Pois bem, eu vou rapidamente, já me apresentei, eu sou o vereador Leomar Duarte, estou com o segundo mandato, mas cheguei em Santo André, dia 8 de abril de 84, já tinha feito os meus 20 anos, e eu não sabia ler e escrever. Então minha primeira biografia eu falo disso, fiz a minha segunda edição, a convite do Léo. O Léo é danado esse cara. Eu cheguei numa reunião e ele falou: você sabia que hoje você tem que começar a preparar uma poesia? E eu fiz parte de um grupo de 20 pessoas que a gente escreveu a poesia. E o que é legal nisso? Que a gente começou a descobrir os amigos que cada um fazia. E hoje aqui eu tive a oportunidade, junto com o meu companheiro que está nos acompanhando ali, assistir uma palestra da Bruna Fonte, onde eu descobri mais algumas coisas do olhar ao ler um livro. Olha que maravilha, né? Mas a dizer que eu estou muito feliz em todos vocês estar aqui, feliz por Davi estar escrevendo aí seu primeiro livro, que é muito difícil. Você falar do DNA dos pensamentos, eu imagino, eu estou curioso para iniciar já essa leitura. E a Valéria, parabéns, nós temos um total de 8 livros que vão ser lançados essa semana. Nós estamos na segunda semana. Eu acho que o nosso... Esse número subiu? Foi para 10. Já é 10, olha que maravilha. O nosso desafio é, quem sabe para o ano que vem, aqui não vai caber, nós vamos ter que alugar, quem sabe, um salão, porque nós estamos fazendo uma homenagem a um escritor que pouca gente conhece, que é o Guido Fidelis, que nasceu 25 de fevereiro, mas a família, em dialogando com a gente, eles quiseram comemorar a morte, que é o dia 16 de agosto. Luiz Gonzaga foi dia 2. Então, aí você está aqui hoje, uma pessoa que escreveu 33 livros e lançou 32. A filha trabalha aqui no fórum. E hoje chegar aqui e ver a Isabel. É Isabel? Isabelle. Tocando acordeon. Olha que maravilha. Aí na hora que a Isabel sai, entra uma pessoa aqui que deve ter os seus 70, lendo uma poesia. Olha que maravilha. Eu não aprendi a tocar acordeon ainda. Agora, eu tenho um desafio. A minha filha começa a fazer aula de violino na semana que vem na escola Davi. Minha filha tem 13 anos. Ela já toca um pouquinho. Eu não aprendi ainda, mas Davi, um dia você vai na minha casa, porque lá eu tenho acordeon, 80 baixo, vermelha. Eu tenho bumba, é bumba que chama? Bumba? Zabumba.
Eu tenho um triângulo, eu tenho um violino, eu tenho um violão, então chegar o pessoal lá dá para fazer uma festa, porque eu gosto. E aí a semana de literatura não é só a questão do livro, é a questão da educação. Educação desde as crianças. Eu tenho visitado algumas creches, eu falo para nossas educadoras a importância da educação do filho pela música. E aí vocês vão ter oportunidade. A segunda edição está à venda e amanhã é o lançamento do meu livro Alfabetizar, Construir Sonho. E aqui nós estamos construindo cada sonho. Parabéns pela música, parabéns pela filha, logo logo é neta, uma netinha. Parabéns, e parabéns, você canta muito bem. Também fazendo aula na Escola do Davi. Eu termino desejando uma boa noite a todos e todas. Eu fico aqui no gabinete número 20. Eu sempre falo algo, e vou terminar agora. Eu não saberia dizer qual seria o destino da minha vida se a Marlene Totestini, lá da Nelson Cardim de Brito, em 84, quando eu precisei do certificado de 4ª série, eu não sabia ler e escrever, e ela me deu. E foi assim que eu fiquei meus 31 anos e 6 meses na Volkswagen do Brasil. Eu tenho orgulho, Davi, de ir na Rua Madagascar, na casa da Marlene, levar tudo isso como uma devolução do carinho que ela fez para esse cearense caçulo de 16 irmãos e irmãs, que eu parabenizo toda essa festa, desde ontem até sexta, a meus queridos pais, que Deus já levou pela força e pela coragem, e eu quero dizer que eu não vou parar. Eu iniciei nessa segunda-feira o meu curso de Direito. Um grande abraço. Obrigado, Alemão. Agora nós vamos ouvir a nova escritora, Valéria Vendramin. Mas eu não sei se tem papelzinho ainda, né? Então preciso do papelzinho, da cola para não esquecer ninguém. E assim, eu não sei só ler, eu gosto de contar. Então eu vou contar uma história para vocês, tá? Uma história de uma menininha que tinha um sonho. Um sonho. Só que essa menininha foi crescendo. E o sonho foi ficando para trás. Mas esse sonho era muito secreto. E ela não contava para ninguém. O tempo foi passando. Ela não se acreditava. Não acreditava em si. Não se julgava capaz. Mas ela se formou. Cresceu. Virou uma professora, hoje ensina crianças. Mas mesmo assim, esse sonho foi ficando para trás, porque ela não acreditava. Até que um dia, um amigo apareceu na vida dela, mostrando que podia, que ela conseguia, que ela era capaz, e que ela podia pegar aquele sonho pequenininho, que estava guardado lá, na época que ela fazia o magistério, ela poderia escrever. E com isso, esse amigo a incentivou. A partir daí não parou mais e começou a escrever. Só que essa menininha, ela adora crianças, adora ensinar crianças. No começo, ela até tentou trabalhar com os maiores, não deu muito certo. Então ela decidiu contar suas histórias, contar o que sentia através das crianças. E a partir daí começou o primeiro livro infantil. E hoje essa menininha está aqui para agradecer. Agradecer ao Pai Criador, que se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Agradecer aos meus alunos, alguns já foram, alguns ainda estão aqui, as minhas crianças, que eu amo demais, aos meus sobrinhos, que contavam história, aos meus primos, que agora tudo adultos, né? Que também contavam história para eles desde quando eu era menininha. Queria agradecer aos meus pais, minha mãe, meu pai, que sem vocês eu não estaria aqui.
Vocês me deram a vida, vocês me educaram, me deram todo o caráter, a personalidade para eu tornar-me a mulher que eu sou hoje. Muito obrigada pela vida que vocês me deram. Queria agradecer também ao meu marido, Alessandro, que está sempre me apoiando, que mesmo que eu sei que eu faço algumas coisas que ele não gosta, né, que a gente sempre faz, mas deixa pra lá, ele faz de conta que não vê e manda eu seguir em frente. Muito obrigada. Obrigada por você estar na minha vida. Queria agradecer também a minha filha, Bárbara, que tem pouca idade, 15 anos, mas tem muito. Eu aprendo com ela. Cada dia que passa, eu aprendo, ela me ensina. Você tem assim uma sabedoria fora do comum. Você é a razão do meu viver. Muito obrigada. Queria também agradecer Fabiana, minha coordenadora, que desde quando eu entrei na escola Anjo Gabriel, a Adriana Campos, que é a diretora, está aqui, sabe muito bem disso, me deu grandes oportunidades. Eu aprendi muito nessa escola, aprendi coisas que eu nem imaginava. E Fabiana, muito obrigada por você sempre falar que eu podia contar a história, que eu tinha que seguir em frente, que eu tinha que ir. E hoje eu estou aqui também graças a você. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer, em especial, a você, Davida Marques. Pensei que ia escapar. Só que eu tô tremendo. Ó, vou até ler, viu? Você que acreditou que eu sempre era capaz. Você que falava assim, não, você consegue, você vai gravar o CD, vai conseguir. E tava ali, você entrou com o pé e eu entrei com a bunda, né? Aí foi lá. Me deu um empurrão. Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu mesma já não acreditava mais. Quando eu mesma já estava querendo largar de tudo. Gratidão por ter colocado você na minha vida. Muito obrigada. Mas vamos terminar assim rapidamente, tá? Gostaria de agradecer ao Leonardo por essa oportunidade, pela Copa Acesso, que facilitou bastante a nossa vida como escritor, né? Porque a gente sempre acha que isso nunca é possível. Gratidão, tá? Dando essa oportunidade pra gente. A Prefeitura de Santo André, ao vereador Alemão, aos vereadores, se tiver ainda alguns presentes, até há pouco tempo atrás eu sei que tinha um, não sei se ele ainda está. Agradecer, já foi? Então agradecer por vocês darem essa oportunidade, abrir esse espaço para a gente estar fazendo esse trabalho. Muito obrigada, minha gratidão. E agradecer a todos os meus amigos, todos os amigos que estão aqui, nossos, todos os nossos familiares, que de alguma forma, direta ou indiretamente, sempre ajudaram para que tanto eu, agora eu falo por mim e por você, Davi, estivéssemos aqui. Porque também sem vocês, a gente também não é nada. Muito obrigada. O sonho é o que move nesta vida. Portanto, nunca deixe de sonhar. Acredite e siga em frente. E o meu muitíssimo obrigado, a minha eterna gratidão a todos vocês. Obrigado, Valéria. Nós passamos a palavra agora para a saudação final do coordenador da Semana Municipal de Literatura e presidente da Copa Acesso, Leonardo Campos. Obrigado, Jerônimo. Vou cumprimentar aqui o vereador Alemão Duarte, esse momento especial. Davida Marques, grande Davi, Valéria. Vou ser bem breve. Em breve porque essa noite já se estendeu e tudo que aconteceu aqui já diz tudo, né, o que significa exatamente o que estamos vivendo nesse momento. Se Roberto Carlos estivesse aqui, ele diria que está vivendo esse momento lindo, né? Estamos vivendo um momento muito lindo. Mas eu queria deixar registrado algumas coisas que eu acho que é importante dizer. Primeiro,
da pessoa humana do Davi da Max. O Davi, ele é tão amigo que ele não se contenta em guardar as amizades dele para ele só, ele compartilha as amizades, né? Ele me apresentou, por exemplo, Valéria, que eu aprendi a gostar, num primeiro momento a gente já sentiu a simpatia, ela já veio para os projetos da Copa Certo, já se inteirou, e o Davi já vai apresentando os amigos, apresentou esse dia a Soraya, e vem apresentando os amigos dele, e vem compartilhando as amizades. Então a humanidade do Davi ultrapassa o próprio ser humano dele. E uma coisa importante que eu penso, que quando eu olho para essas apresentações todas lindas, maravilhosas, emocionantes e tudo mais, ela significa muito o que é o Davi. O Davi é um artista completo, né? Tudo que a gente busca num artista, ele às vezes ele é muito, né, de dizer, eu não sou escritor, não sou poeta, eu não sou isso, não é aquilo. Ele é assim. O grande problema do Davi, e é o problema de muitas pessoas nesse país, principalmente no Brasil, se nós olharmos, né, para a cultura brasileira, se valoriza muito, às vezes, aquilo que, eu não vou dizer que não presta, porque aí também já é esculachar, mas tem muita coisa boa que acontece que o Brasil não reconhece. O Davi já gravou acho que 6 CDs, não foi? 6 CDs. A cidade de Santo André, por exemplo, Alemão, nunca convidou o Davi para fazer um show no aniversário da cidade, por exemplo. É um artista da cidade, um artista completo, por exemplo, né? E está aí na estrada, fazendo o seu trabalho, ajudando muitas pessoas a encontrar o seu caminho. E eu tive a graça, né, de nessa minha estrada conhecer o Davi. Conheço há muito tempo. Eu conheço quando a Nandinha ainda era de colo ainda no Davi, né? Eu não sei nem quantos anos você tem. Também não vou perguntar também, deixa quieto, né? Mas de qualquer maneira, eu vi a Nanda na igreja, cantando na igreja, né? Conheci a Nanda cantando na igreja. Depois a gente se encontrou em algumas aventuras por aí. E tem uma coisa muito importante no Davi, que ele, Valéria, ele não sabe dizer não. É um negócio de doido. E às vezes eu falo, às vezes o pessoal lá da Copa Certo, poxa, eu vou chamar o Davi, mas será, não sei o quê. Aí eu vou com jeitinho, Davi, meu, tamo junto, vamos lá. Então ele é um cara que não diz não nunca, ele está sempre... E aí, Davi, nessa estrada a gente vai aprendendo e vai construindo muitas coisas. E para nós da Copa Acesso, assim, é uma alegria, uma satisfação muito grande ter, né, dado a nossa pequena contribuição. É pequena, porque o trabalho já estava pronto, nós só ajudamos a dar vida a esse trabalho. E o que significa tudo isso está aqui, ó, né? Seus amigos, seus parentes, seus amigos que estão aqui te prestigiando. Você é merecedor de tudo isso, porque você é um cara fantástico, um cara maravilhoso. Eu queria pedir a licença para encerrar. Eu ia contar uma história também, mas quando você contou a história, disse, não, deixa só a história dela, eu não vou contar a história. Mas eu vou encerrar com um pensamento, que eu já usei esse pensamento em muitas coisas que eu já escrevi, e muitas pessoas aqui me conhecem, já trabalhei com jovem na igreja, eu usava muito essa frase, que é uma frase do poeta Fernando Pessoa, né, que ele diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E como está valendo a pena estar nessa noite de hoje aqui, vale demais. Muito obrigado por essa oportunidade, parabéns pelo livro, sucesso, e ó, o caminho está aberto, é só trilhar, tá bom? Obrigado. Your hand.